Olá, meus irmãos. Eu sou o Padre Altieri, que dirijo o Céu de Logos, nosso querido e amado Céu de Logos, e nós estamos começando a produzir aqui uma série de vídeos falando sobre as sagradas medicinas da floresta. Hoje nós vamos falar sobre a Chanumpa Sagrada, né? Antes de começar a falar especificamente sobre a Chanumpa, tem uma observação que eu gostaria de fazer em relação a todas as medicinas da floresta, seja ela a Chanumpa Sagrada, o rapé, a própria ayahuasca e todas as outras medicinas que nós utilizamos. A grande importância de nós não banalizarmos as medicinas. Então, antes de qualquer declaração, antes de qualquer comentário sobre qualquer medicina, é importante que todos tenham em mente a importância da utilização dessas medicinas em ritos sagrados. A questão de se utilizar as medicinas de forma individualmente, né, não tem um problema específico necessariamente, desde que essas medicinas não sejam utilizadas como remédios alopáticos ou como vícios, né? Como nós vamos ver a Chanumpa, se a gente for pensar de uma forma mais comum, a Chanumpa nada mais é do que um cachimbo. E a sua utilização em casa de forma arbitrária, sem objetivo específico, nada mais vai ser do que um vício tabagístico, né? Diferente, não tão diferente de um cigarro, né? Então, a grande importância, e o que nós aqui pregamos sempre no Céu de Logos, a importância de não se utilizar a medicina de forma indiscriminada e banal, né? Nós devemos, então, respeitar sempre os dois lados da medicina, o seu aspecto físico, assim como o seu aspecto espiritual. A Chanumpa Sagrada, como todos podem ver, é composta de duas partes, né? Uma parte arredondada, que tem um furinho aqui, né, que nós chamamos de fornilho, que é onde nós vamos depositar a erva que será queimada no cachimbo, e temos a segunda parte, que é o boquilho, ou a boquilha, como também pode se dizer. Nos rituais xamânicos, nós temos dois objetivos principais, que é a conexão com a nossa espiritualidade, mas também a conexão com o nosso eu interior, e esse eu interior dividido em duas partes, eu superior, eu inferior. Nós vamos ver que a Chanumpa vai nos representar muito bem dentro de um ritual sagrado. A Chanumpa é utilizada geralmente nas tribos indígenas. Existem várias tribos com vários tipos de rituais diferentes, várias simbologias diferentes. Então, dizem que o interessante é que se pite a Chanumpa utilizando a mão esquerda, que é a mão que representa o coração. Já em outras tribos usam a direita, né? Várias formas de utilização, mas o que nós vamos falar aqui se refere então quanto à sacralidade, tanto do uso, não especificamente de um ritual em si da Chanumpa, mas tanto do uso da Chanumpa, quanto os seus significados e a sua forma de utilização. Dentro da Chanumpa Sagrada, utiliza-se algum tipo de erva que será queimada e nós vamos, né, produzir então a fumaça. Que tipo de erva nós vamos usar? Basicamente, pode-se pensar na utilização pura do tabaco, ou também pode-se usar aquilo que nós chamamos de cumbaiá. O cumbaiá é uma mistura feita do próprio tabaco puro, como a gente tem aqui, né? A gente pode pegar o tabaco puro e misturar com várias ervas caseiras, com finalidades específicas. Então, por exemplo, pode-se utilizar o tabaco misturado com folhas de camomila, elas já sequinhas, né, e trituradas. Às vezes a gente pode passar num pilãozinho para que ela fique mais fácil de queimar. A camomila, a sálvia, o alecrim, o próprio louro e várias outras ervas com funções específicas. Então, por exemplo, o alecrim está muito relacionado à paz interior, à tranquilidade, à alegria, à abundância. Então, em um ritual que queira se festejar, um ritual de Chanumpa que queira se festejar a alegria, pode-se colocar o tabaco misturado com essas ervas, né, com esse que vai formar o cumbaiá, e ser utilizado dessa forma, fazendo com que a manifestação espiritual do poder dessas plantas seja
presente no ambiente e toque as pessoas que estão participando do ritual. Quando a gente pensa na utilização do tabaco puro, é importante lembrar que o tabaco é uma planta de poder. Existem várias plantas de poder. Existe o jagube e a chacrona, que unidos formam a ayahuasca, que muita gente chama, né, de santo daime, ayahuasca, medicina vegetal, tanto faz. Existem várias outras plantas de poder e algumas, como o tabaco, por exemplo, que a partir do momento em que o seu uso indiscriminado levou à banalização de sua utilização, ela deixa de emitir o seu poder. No caso do tabaco, o tabaco deixou muito de emitir o seu poder à medida que ele foi sendo utilizado indiscriminadamente nos rapés que a gente encontra livremente nos mercados, no cigarro que é industrializado e assim por diante. Então aqui nos rituais da Tia Numpa, nós vamos sempre relembrar a questão do poder dessa planta, né? E o que ela vem trazer em nosso benefício. Se no xamanismo, nas linhas ayahuasqueiras, ou seja, as linhas que usam a medicina da ayahuasca, nós consideramos a medicina da ayahuasca como uma medicina mãe, uma medicina de origem feminina. Já o tabaco, nós consideramos como uma medicina de força masculina. E aqui no xamanismo, nós sempre consideramos, né, as energias masculinas e femininas. A Tia Numpa é uma figura híbrida, porque ela tanto contém a porção feminina, que é a parte do fornilho, local no qual nós colocamos a erva que vai ser queimada, e nós temos a parte masculina, que é o boquilho ou a boquilha, como quiserem chamar. Então, na verdade, a Tia Numpa, só por sua constituição, já representa uma pessoa, a constituição de uma pessoa, o eu. O eu que vai estar presente em dedicação ao momento de espiritualidade, de conexão com a espiritualidade. Todas as vezes, então, que nós vamos utilizar uma Tia Numpa, nós devemos colocar a erva no fornilho, seja só o tabaco puro, nesse caso eu estou utilizando apenas as folhas do tabaco sequinha, né? Seja o tabaco puro, seja as outras folhas, uma quantidade que vai ser totalmente utilizada naquele momento. Então, em respeito à sacralidade da Tia Numpa, não se deixa uma Tia Numpa cheia, ou coloca um pouquinho e para de usar, deixa lá para usar outra hora, não. Nós colocamos aqui uma quantidade de erva que vai ser usada na totalidade durante o propósito que está sendo estabelecido. Nesse caso eu coloquei uma quantidade que deveria ser utilizada, que deve ser utilizada enquanto eu estou aqui realizando essa atividade. O grande exemplo da Tia Numpa é que nós temos que considerar que essa planta que aqui foi colocada foi criada por uma força maior, pelo nosso Deus, né? Independente do nome que cada um utilize. Então essa folha que foi criada, ela nasceu, passou por um processo, secou, está aqui, e agora ela vai ser submetida ao elemento mais radical da terra, o fogo. Por onde o fogo passa, há uma transformação física. Então nesse caso aqui, essa erva sagrada começa a passar pelo ritual do fogo. É interessante observar que quando ela é submetida ao fogo, parte desse material, dessa erva, se transforma em fumaça. E como vocês podem ver, essa fumaça aqui está ascendendo, está subindo, está indo em direção ao céu. Tem aquela representação da conexão do humano, do carne, do que está materializado, com o divino, com o sagrado. Representa também o nosso eu superior. Nós sabemos que no fundo do fornilho vamos se depositar as cinzas, aquilo que sobrou da Tia Numpa. Então, nós vemos aqui que ela tem a representação do eu superior, que é a conexão do humano com o espiritual, e lá no fundo representa o nosso eu inferior, as nossas cinzas, as nossas tristezas, os nossos sofrimentos, né? Todo aquele sentimento negativo, tudo aquilo pesado, denso que vai se acumulando no fundo. Então todas as vezes que nós utilizamos a Tia Numpa, nós devemos
estar conscientes de que esse objeto simboliza a minha pessoa, simboliza a minha porção masculina, a minha porção feminina, unidas em um rito. Simboliza as dificuldades, as intempéries, os sentimentos tristes, ruins, negativos que eu tenho, as dificuldades, as barreiras que eu preciso enfrentar enquanto pessoa viva na Terra, e aprender a questão da transmutação, transmutar aquilo que é ruim em bom, e mesmo passando por todo esse sofrimento, por todas essas dificuldades, ainda assim eu tenho a capacidade de me conectar com o alto, com o infinito, e sem me esquecer de que no fundo resta a minha porção mais densa. O importante da Tianumpa é perceber que durante a sua utilização nós não tragamos como cigarro, né? Nós não levamos a fumaça até o pulmão e exprimimos, nós simplesmente tragamos, puxamos, né? E soltamos com a boca. Em muitas tribos, nos rituais da Tianumpa sagrada, as tribos utilizam esse ritual quando precisam tomar decisões, quando existem conflitos na tribo e alguém precisa conversar. Então, essas pessoas se sentam em torno de uma roda, e aquela pessoa que está com a Tianumpa na mão é a pessoa que tem o poder da palavra. Então, enquanto a pessoa ela traga a fumaça, e ela fala aquilo que tem dentro dela, enquanto as outras pessoas simplesmente esperam a sua vez chegar, quando a Tianumpa vai rodando de mão em mão até chegar na pessoa. O grande ensinamento que a Tianumpa tem é o ensinamento da paciência, da tolerância, esperar a vez do outro, ouvir sem atropelos, sem tentar trazer a sua verdade à frente do outro. Da mesma forma, não devemos esquecer que a força o poder da força da planta do tabaco pode trazer recursos de utilização de cura, como abençoar uma pessoa, a própria auto-bênção, né? Como muitas pessoas falam, né? Quando eu trago a fumaça para mim mesmo, é como se eu estivesse trazendo a sacralidade para mim. Ou quando eu dedico essa fumaça a um objeto, a um animal, a uma outra pessoa. Mas necessariamente, muitas pessoas quando vão trabalhar com a Tianumpa pensam que elas precisam ir começar a bafurar a pessoa, né? Jogando fumaça em cima para trazer a bênção da Tianumpa. Não se esqueçam que a Tianumpa tem a ligação com o Espírito, essa ligação que representa a oração. Então, durante a minha Tianumpa, eu aprendo a lidar com os meus sinceros pensamentos, com as minhas sinceras intenções. E o que é uma oração, além de uma sincera intenção? Então, na verdade, ao se pitar uma Tianumpa, fala-se a verdade, pensa-se a verdade, pensa-se em boas intenções. E vocês me questionam, o que é verdade? Vamos levar em consideração que é verdade como eu concebo enquanto verdade, eu concebo enquanto bom, eu concebo enquanto real. Sem questões profundas, filosóficas, sem alusão à ignorância, né? Sem querer que nós não tenhamos assim, a preocupação de sermos cultos inteligentes e nos aprofundarmos nas verdades, mas quanto mais simples os nossos conceitos puderem ser utilizados, mais eficazes eles serão. Então, quando eu digo que nós pensamos na verdade, nós pensamos naquilo que eu concebo como correto, como bom, como aquilo que frutifica, aquilo que dá frutos, que enobrece, que edifica. Então, essa é a intenção da utilização da Tianumpa sagrada. Quando nós utilizamos a Tianumpa sagrada, né, de forma individual, de forma na nossa casa, existe um grande alerta a ser dado. Porque da mesma forma que existem componentes químicos e espirituais que vão fazer com que eu obtenha cura, calma, paciência, tranquilidade, clareza na minha visão,
o seu excesso ou a sua forma incorreta vai fazer com que se deposite sedimentos no fundo. E se vocês observarem, quem já parou para limpar uma chamumpa, né, quando a gente abre uma chamumpa e vai limpar aqui a sua parte inferior, a gente observa que ela tem uma borra tão profunda, tão difícil de tirar. Isso que está aqui no meu dedo agora, para limpar, vai ser bem complicadinho. Vou ter que esfregar bastante, lavar, passar um papelzinho, tirar, engordurado e tal. Não se esqueçam que tragar a chamumpa e utilizar em excesso vai fazer com que você leve também essa borra para o seu esôfago, consequentemente para o seu pulmão, e obviamente você vai lesar o seu sistema respiratório. Mas a planta não é sagrada? Isso, é sagrada, e ela vai trazer benefícios quando utilizadas com moderação e em determinados momentos de uma forma muito disciplinada e principalmente com intenções claras e totalmente organizadas. As medicinas da floresta não são como as medicinas alopáticas, as quais nós utilizamos. Sentiu dor de cabeça, toma lá um Doril. Sentiu um remédio sentiu um enjoo, toma um Plasil. Não. A medicina da floresta não tem esse objetivo. A medicina da floresta traz a cura de uma forma profilática, ou seja, antes mesmo que a doença se instale, você já está trabalhando e promovendo a sua cura. Levando em consideração também, nós vamos ter um vídeo posteriormente falando sobre saúde e doença, falando sobre as questões de doença, levando em consideração que as doenças são frutos, existem certamente as doenças psicossomáticas, mas as doenças também são frutos de processos naturais, de contaminação por outros seres vivos que vêm presente no ar, na água, e nos contaminam, nos fazem mal. Então a doença deve ser olhada também de uma forma muito cuidadosa, e nós teremos um vídeo específico falando de doenças. Por isso, quando nós falamos aqui no tratamento com as medicinas sagradas, não adianta. Hoje eu estou muito nervoso, então eu vou usar uma chamumpa. Não estou dormindo, vou tomar uma chamumpa. Tá gostosinho aqui, vou acender uma chamumpa. Que cheirinho gostoso, vou acender uma chamumpa para a casa ficar cheirosa. Não é esse o objetivo. Não é esse o objetivo. Nada impede que você faça o seu ritual de chamumpa na sua casa sozinho. Mas aí tira aquele momento, vai para um cantinho silencioso, com pouca luz, uma música que você goste, principalmente de cunho espiritualizado, né? Que tem um cunho mais espiritualizado, e utilize a tua chamumpa no aspecto de oração, no sentido de oração. E aí, algumas das pessoas que vão assistir esse vídeo, certamente dentre várias que vão assistir esse vídeo com toda certeza, alguma vai falar: e desde quando para fazer uma oração é necessário uma chamumpa? E eu vou dizer, concordo plenamente. Não existe a menor necessidade de qualquer tipo de instrumento para que se conecte com a espiritualidade. A conexão com a espiritualidade se faz a partir da tua consciência, do teu coração. É claro que se há o desejo de uma representação mais forte, e que essa representação material ou concreta faz com que para você tenha uma certeza maior da tua oração, que o faça, mas na certeza de que não existe uma obrigatoriedade da utilização de nenhum recurso para que a gente consiga então se conectar com a espiritualidade. Eu espero que esse vídeo tenha elucidado alguma informação ou alguma dúvida ou alguma ideia interessante a respeito dessa sacradíssima medicina, e que ela ecoe no coração dos irmãos, e que os irmãos as utilizem das formas que a conceba como correta, mas evitando a todo custo a banalização e o uso indiscriminado e incorreto. Da mesma forma que também nós não precisamos trazer o impacto para os irmãos. Então tem muitos irmãos que gostam de utilizar a medicina de uma forma só para impactar, né? Tá em determinado local, tá numa praia, fala assim: eu sou xamã, vou acender uma chamumpa sagrada aqui para minha oração, para aparecer, para demonstrar que você é diferente, que você tem recursos, que você tá. Então, que essas intenções não abundem no coração dos irmãos, que as intenções dos irmãos sejam sempre aquilo que faz com que a tua conexão pessoal com a tua espiritualidade se concretize. Esse é o nosso objetivo. Breve vamos lançar alguns outros vídeos falando sobre a ayahuasca e principalmente sobre o rapé,
que é uma outra medicina da floresta também, à base do nosso querido Pai Tabaco, e assim como maiores orientações quanto às nossas medicinas da floresta aqui, sendo saudado pelo nosso guardião Cho, né? E que assim seja, que essas informações sejam muito úteis e falem ao coração dos irmãos. A todos, paz e luz.